Seja muito bem-vinda ao episódio 67 aqui do nosso programa semanal Poção Mágica de Gabi, nesse horário aqui da hora do almoço, para almoçar aqui com você, hoje especialmente na nossa sexta-feira. E o principal benefício aqui desse programa é te ajudar na sua estruturação emocional para realizar aí os teus desejos através da libertação de toda e qualquer dor emocional que você tenha, né? Que ainda te aflija, certo? Então sejam bem-vindos quem vai chegando, tá? Hoje estaremos aqui juntas e juntos para falar de um tema especial nessa edição sobre 3 coisas que detonam o seu corpo e ainda causam, né, essas dores emocionais. Então, além de detonar o teu corpo, causam essas dores emocionais, tá? Pra quem não me conhece aqui, eu sou a Gabriele e eu te ajudo a você se libertar de dores emocionais para se tornar mais segura e independente. Uma pessoa mais segura e independente, né? Uma grande imperatriz que tem aí esses benefícios na tua vida, né, e possa colher tudo isso. E aí, que dentro da estruturação emocional, né, eu costumo dizer que a gente traz aqui como um grande triângulo, né? Então o triângulo ele vai ter a base e os 3 lados, né? E esse triângulo ele vai trazer essa conexão, né, do teu interior, tá? Então, linkando toda a tua parte do teu emocional, da tua mente com a tua essência, né? Com o teu espírito propriamente dito. E aí a gente liga tudo isso com o corpo. Então, nesse triângulo, que eu falo que é o triângulo do fluxo da vida, que a gente fala aqui na estruturação emocional, a gente faz uma ligação forte e potente de corpo, mente e espírito, tá? Então, esse é o raciocínio básico aqui da estruturação emocional. E aí, com isso, por exemplo, esse tema de hoje, né, coisas que detonam, né, o teu corpo, que te causam dores emocionais. Então aqui eu te ligo todo esse conjunto para você também ter um entendimento, né, de aquilo que você está colocando no teu corpo, né, porque a gente precisa desse corpo físico, gente, como um veículo para o teu espírito realizar todos aqueles teus anseios e também a tua missão, tá? Então, bem, uma pausa para dizer bem-vindos a quem foi chegando, tá? Estejam comigo até o final, porque lembrem que ontem nos stories de hoje eu te lembrei que no final do nosso encontro de hoje do Poção Mágica de Gabi, a gente vai ter aí uma revelação de uma surpresa que eu prometi para vocês, ó, ela está imperdível, tá? Só que eu tenho trazido, gente, em todas as edições do Poção Mágica, algo também prático, tá? Que eu quero que você já possa sair daqui hoje utilizando algum caminho para te dar uma luz mesmo, com relação ao que você pode fazer, tá? Então, uma luz no fim do túnel e não a luz do trem, como eu ouvi esses dias, né, gente? Nada mais que possa, tipo assim, te detonar, né? Te levar mais para dores e dores e dores. O objetivo aqui da estruturação emocional é justamente te ajudar a você se libertar das coisas, sabe? Muitos problemas que a gente tem na vida, na vida como encarnado, a gente acaba agregando na matéria dores. E aí isso pode vir de uma dor física, pode virar uma dor, eu quis dizer uma dor emocional, pode vir de uma dor emocional e virar uma dor física, né? Eu desejo que isso não aconteça com você, mas se está acontecendo, tá? Nós temos como te ajudar para que você consiga sair disso, para que você consiga sair desses processos. Porque, gente, um fato é que a experiência que a gente vive aqui como humanos, passando por essa experiência aqui na Terra, é que sempre podem acontecer probleminhas. Eu nunca vou poder te prometer aqui na estruturação emocional, aqui nos diferentes canais que a gente conversa, que os problemas da tua vida vão acabar. A encarnação é um constante de você estar ali, né, como se diz, se movimentando para que você consiga sair desses problemas. Esse é o nosso objetivo, para você consiga se libertar disso.
Então, bem-vindos aí quem foi chegando. Vamos falar aqui desse tema aqui, linkando tudo isso. Essa questão, como eu disse, do corpo, mente e espírito, para você entender. De repente você começou a me acompanhar há pouco tempo aqui no perfil. Para você entender por que eu tô trazendo hoje, por exemplo, esse tema de falar coisas que detonam o teu corpo. E ontem nos stories eu comentei assim, você já conhece alguém? Ou o que você acha que é assim, a intolerância, a alergia mais comum, tá? Então eu quero também te trazer um ponto de vista, tá? Aqui para você pensar, para você refletir, tá? Sobre esses outros aspectos. Às vezes que a gente acaba, quando a gente vai falar da parte terapêutica, da parte emocional, às vezes a gente esquece assim um pouco do outro lado da coisa. Então assim, de repente de uma alimentação, de um exercício físico, de um beber água. Como a minha formação de base é nutrição, gente, justamente essa é a grande diferença que eu trago nos conteúdos e nas coisas, porque eu acabo tendo essa visão por trás, embora o meu foco seja te libertar nas tuas dores emocionais, porque na caminhada, isso que fez pulsar o meu coração e é isso que está no meu mapa astrológico. Aí olha só que interessante, eu quero até contextualizar te dando um exemplo, né? Essa semana aconteceu uma situação bem interessante, né? Eu tava numa fila de compras lá de supermercado, coisa banal do dia a dia, gente, e tinham duas moças perto de mim ali conversando. Sabe aquelas conversas? Quem já passa assim por umas situações assim que tu tipo assim, até fica observando a conversa, escutando, de repente alguma área que você conhece, alguma coisa assim, você já fica assim, ai, meu Deus, não acredito que eu tô ouvindo isso, e fica numa situação assim, né? E veio um pouco isso pra mim, né? Porque veio a tal ponto que de eu ter me deparado com essa situação que eu achei essencial, né? Importante que eu trouxesse isso pra vocês, porque me veio muito forte assim, gente. Muitas vezes as pessoas elas não têm noção real de onde vêm as causas das coisas, das suas dores emocionais, de onde que tá vindo essa dor emocional. Gente, podem ser diversos fatores nas diferentes áreas da tua vida, tá? Enquanto você não começar a abrir a tua visão para tudo isso e abrir a tua consciência para tudo isso, como que você vai se curar? A gente tá aqui para que você encontre uma cura e se liberte disso, mas e aí? Como se de repente você nem tem noção de onde vem, né? Então, nesse quesito, por exemplo, de restrições alimentares ou alergias alimentares, ou não só alimentares, porque justamente o que eu me deparei nesse episódio que eu presenciei, as moças, elas falavam dos dois lados, das partes de alergias alimentares e de alergias a medicamentos, a cremes, a essas outras coisas. Aí você vai me dizer assim, tá, Gabi, então são coisas diferentes. O processo eu vou explicar um pouquinho pra vocês, ele é semelhante, mas eles não são iguais, porque tu pensa, a pessoa tem uma alergia à melancia, por exemplo, e a outra tem alergia a um creme, né? Então assim, são coisas diferentes, mas tem coisas semelhantes por trás disso. E isso tem a ver com a tua estruturação emocional, porque isso tem a ver com como você lida com o alimento que você come, com como você lida com as coisas que você utiliza ao teu redor e com coisas que vêm lá de trás da época do momento que você foi gestada. Calma que eu vou chegar lá para você entender, tá? Vai ficando comigo aqui que no final tem surpresa que eu comentei com vocês, tá? Então, até quem não tem muitas vezes esse tipo de problema, né, às vezes pensa que tem. É interessante isso quando começa a observar e quando entra essas conversas, né? Então eu preciso te trazer isso para que você não fique assim, muitas vezes, ignorando alguns fatores que você pode olhar com um pouco mais de cuidado, tá? Então por isso que nessa live de hoje, tá? É para que você entenda, tá? O meu objetivo aqui é para que você entenda como que algumas coisas, né? Que até são simples, mas que de repente você tá fazendo e que podem te causar, né, essas dores emocionais que você tem atualmente, tá? Ou que de repente, não, Gabi, mas a princípio tá tudo bem, mas outras áreas da minha vida não estão funcionando tão bem. Pois é, porque por trás podem ter dores emocionais. Então não se ofenda se tu não te identifica de pronto com dores emocionais. Eu não me identificava realmente falando isso, porque até me veio uma consciência agora. Mas eu tinha áreas da minha vida que estavam bem complicadas. E
Por quê? Em decorrência de questões de traumas do passado que viraram, eu não entendia como dores emocionais, mas aquilo ali causava um transtorno e me deixava bloqueada com a vida travada, tá? Então, então olha só, então vamos lá, vamos fazer um brinde primeiro pra gente dar continuidade, ó. Quando você vier pra Poção Mágica de Gabi, venha com a sua taça pra gente brindar juntas. Como uma verdadeira, ó, imperatriz, vamos. Trazendo a força da taça da realização, tá? Então, bem-vindo a quem vai chegando, tá? Então, vamos lá. Pra quem que é, então, essa live aqui? Para essas pessoas que querem ter essa consciência, tá? Só que não é para pessoa que acha que vai encontrar aqui uma fórmula milagrosa de alguma coisa, nem aqui nessa live, nem aqui no perfil. Meu objetivo aqui não é ficar te passando mágica e nada disso. A brincadeira do nome Poção Mágica de Gabi é que realmente você pode beber a sua poção construída por você mesma para você abrir a sua consciência e começar a enxergar coisas que muitas vezes passavam da tua visão, tá? Então, se você ainda está, olha o que eu vou te falar agora, se você ainda está naquele momento de vida que você acha, tá? Calma que você vai entender o que eu vou falar. Se você acha que você vai ficar tomando ali um remédio milagroso que vai dar conta de tudo, tipo assim, ó, eu vou tomar um remédio para emagrecer, eu vou tomar um remédio para isso, eu vou tomar um remédio para aquilo, eu tô falando de remédio mesmo, medicamento, tá? Não é esse o caminho. E eu posso te dizer categoricamente, porque eu fui essa pessoa. Eu lembro bem que quando eu tinha 18 anos, mais ou menos 20, nova, hoje eu entendo que ali eu tive um gatilho que estimulou o meu emocional e eu comecei a ter compulsão alimentar para esconder o meu corpo, tá? Eu sei bem onde começou aquilo ali. Foi com 17,5 para 18 anos e ali eu comi as paredes da casa. Em um ano eu engordei uns 6 quilos. Quer dizer, em 6 meses, né, assim, de um momento pro outro, é que era virada de ano, mas dava aí uns 6 meses eu engordei muito, muito peso, tá? E eu nunca tinha ficado realmente cheinha, como dizem, né? E aí eu fui atrás dessas coisas, de tomar esses remédios, não, porque eu preciso emagrecer, aí tomar diurético. Olha, coisas tão tenebrosas que eu lembro que eu fui num médico, sou de Porto Alegre, eu fui num médico em Porto Alegre e ele fez uma fórmula manipulada com algumas coisas. E eu não sabia o que tinha dentro da fórmula, nem entendia nada disso, porque eu tava estudando a nutrição. Gente, eu tomei uma cápsula do negócio e eu tive uma coisa estranha, deu tipo uma palpitação. Mas foi nessa busca, eu vou lá pro médico pedir um remedinho pra emagrecer, tá? Aí eu tive uma palpitação super estranha. Aí eu fui olhar a composição do negócio e eu não entendia nada desses nomes e tal, que depois eu fui vendo no decorrer da nutrição, tá? Eu tava ali completamente leiga, assim, mas assim, ok, entendo, né? Às vezes você vai no profissional, você tem que confiar muito no profissional pra você entender, né? O que ele tá te dando, é nutriente, é remédio, o que é. Aí eu fui pesquisar na internet. Gente, sabe o que tinha na fórmula? Tinha hormônio tiroidiano. Imagina, uma menina de 18, 19 anos de idade tomando uma fórmula manipulada com hormônio tiroidiano. Gente, e a tireoide não tinha feito exame para dizer que a tireoide estava ruim, não estava ruim. E outra, com essa idade vai pegar e dar um hormônio para a pessoa. Por quê? Porque há 20 e poucos anos, ainda hoje fazem, mas assim, utilizar o hormônio tiroidiano porque ele aumenta o metabolismo e aí, teoricamente, te faria emagrecer. Não façam isso em casa, eu não tô te dando receita pra você fazer o quê? A fórmula milagrosa. Pelo contrário, eu tô te dando um exemplo que eu já fiz isso, não faça isso. Tô te dizendo que não é pra quem quer fórmula milagrosa, tá? Porque você... é uma coisa momentânea. Eu fiquei tão assustada que eu pesquisei, eu tive a palpitação, pesquisei, quando eu vi que era aquilo, eu lamentei, porque eu queria a fórmula milagrosa. Mas eu deixei o negócio de lado, acho que eu botei fora. Eu não continuei tomando. Isso eu lembro que eu não tomei. Eram 30 dias de medicação. Eu não tomei, tá? Então, gente, entenda que muitas vezes você pode querer, né? E pra quem quer essas coisas assim super rápidas, eu tô sendo sincera com vocês e até me usando de exemplo pra te contar que eu já passei por isso e que eu não recomendo, tá? Realmente não recomendo, tá? Então, por exemplo, pessoas que até já se deparam, né? Alguém aqui que tá aqui presente ao vivo comigo,
Alguma de vocês, né, já teve assim algum diagnóstico de fato de ter alguma intolerância? Exemplo, intolerância à lactose. Hoje também se diz a intolerância ao glúten, porque se não for algo severo pode ser ou alguma outra alergia, alguma questão que você tenha, que você saiba, ou por exemplo, eu tenho rinite alérgica, então se tem ácaro, isso me ataca, né? Doença celíaca, que é, né, um grau super severo. E eu lembro bem que quando eu fiz a faculdade, esse ano eu vou fazer 19 anos de formada em nutrição. Eu lembro, gente, que assim, a doença celíaca ela era apresentada na faculdade como doença raríssima, raríssima, né? E aí agora, nos últimos anos, né, o que se fala também é que rara porque não tinha tanto diagnóstico, né, não tinha tantas, não se buscava fazer tantos exames relacionados a isso para que de repente chegasse nesse diagnóstico, tá? Mas um fato, né, que fez com que hoje muitas pessoas se deparem com esse desafio, né, porque para quem não sabe, a doença celíaca é uma pessoa que ela tem uma intolerância, alergia tão severa ao glúten que ela não pode consumir nada, zero, não pode nem cruzar. Exemplo, cruzar, você pegou uma faca, você cortou um pão com glúten. E aí você vai lá e pega e a mesma faca vai usar para cortar uma outra comida dessa pessoa que é com a doença celíaca. Não pode. Aliás, na realidade, o glúten nem pode estar na casa da pessoa que tem a doença celíaca, tá? Zero, né? Então, por quê? Porque o glúten, ele é volátil. Ele vai soltar ali partículas e ele pode ficar no ar. Então, se é muito severa a pessoa, se tiver, assim, algum contato, é bem complexo. Aí vai de caso a caso, mas pode ser algo bem, bem fatal, tá? E aí eu queria puxar um gancho aqui pra vocês e falar, se vocês sabem a diferença entre intolerância e alergia, tá? Comentem aqui. E eu quero trazer esse esclarecimento breve, até porque quando a gente fala normalmente das questões relacionadas a produtos, né, a gente está falando em alergia. E eu quero te trazer hoje o que tem por trás disso e aonde isso chega no teu emocional. Então não pensem que a gente está voando em outros assuntos. Pronto, agora a Gabriela vai trazer nutrição aqui. Eu posso te trazer uma pitada para você ter um entendimento, mas tudo vai converger sempre na tua estrutura emocional, porque tá tudo interligado nesse triângulo do fluxo da vida que eu comentei com vocês, que une o teu corpo, a tua mente e o teu espírito. E aí você faz esse triângulo, tá? Então vamos lá. A intolerância, ela tá ligada a você não digerir bem um determinado alimento. Então eu vou dar um exemplo, né? A tão falada intolerância à lactose, por exemplo. O que acontece nesse caso? A lactose, ela é um açúcar. É o açúcar que a gente tem dentro do leite, tá? Então, seja o leite de vaca, o leite materno, o leite humano, né? Não importa, é o nome do açúcar do leite, então se chama lactose. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma enzima que fica lá no intestino, ela é produzida naturalmente por nós, lá no intestino, que se chama lactase. Essa enzima, ela é produzida normalmente, principalmente lá na nossa infância, em que o consumo de leite ele vai acontecer, né, através do leite materno e tudo mais. Depois, ao longo da vida, pode acontecer de ela ir reduzindo, sim, a ponto de que a pessoa consome o leite e ela não tem a enzima suficientemente para digerir aquela lactose, que é o açúcar do leite. Então tem pouca enzima para muito carboidrato, porque a lactose ela é um carboidrato, ou seja, para muito açúcar do leite, que é o açúcar do leite. A lactose é o açúcar do leite. Tem muito açúcar do leite e eu tenho pouca enzima para digerir isso aqui. Então fica excesso e aí o que acontece? Isso ficando no intestino, o açúcar ele vai chamar água, atrair água para ele, tá? E quando isso acontece, isso pode levar a um processo de um cocô mole, de diarreia realmente potente, forte, tá? Então isso não é bacana, até porque muitas vezes quando a gente tem um processo de eliminação, né, diarreia constante, etc e tal, o que vem?
tá perdendo nutriente junto. Então não é bacana, não é saudável tu ficar constantemente com diarreia, você ficar com cocô mole direto, isso não é bacana, isso não funciona assim. A alergia, ela já é um processo em que entra em contato com o teu sistema imunológico. Então é assim, quando a gente come um alimento, ou quando a gente utiliza alguma coisa externa ao nosso corpo, o nosso corpo ele vai avaliar se aquilo ali é do bem ou se aquilo ali é um invasor. E se ele identifica, ele acha que é um invasor, o que ele vai fazer? Ele vai chamar, como eu brinco, soldadinhos para se defender. Ou seja, ele vai acionar o sistema imunológico do corpo. Então, por exemplo, a pessoa come uma alergia bastante comum já na literatura que nós sabemos é a alergia à caseína. A caseína é a proteína mais densa, vamos colocar assim, do leite, tá? Do leite de vaca. E o leite de vaca, ele tem 80% de caseína e 20% de soro do leite, que é a parte mais fluida, mais leve um pouco, uma proteína mais digerível, vamos colocar assim. A caseína não, a caseína é uma proteína, uma molécula grande e pesada. E aí o que acontece? Entrou em contato lá no intestino. O intestino acha que aquilo ali pode ser um micro-organismo que veio de fora, vamos dizer assim. Ele não entendeu que aquilo ali é um alimento. Nossa, isso é um alimento saudável. Não, isso aqui é um invasor. Eu preciso acionar o meu sistema imunológico porque esse cara não pode entrar aqui, né? Então, ele aciona todo esse sistema imunológico, só que se essa proteína entra, realmente desencadeia lá, daí passado o intestino, depois que absorveu, ele desencadeia todo um processo desse recrutamento do teu sistema imunológico. E aí a ponto de que para algumas pessoas, determinados alimentos, isso acontece constantemente, todo dia, toda hora, né? Com uma frequência tão grande que o organismo começa a entender que às vezes até uma partezinha do corpo, uma própria célula do corpo é um inimigo. Então ele reage a algo que é do próprio corpo daquela pessoa. E isso é um problema maior, porque isso é o que a gente chama de doenças autoimunes. E aí sim, aí o negócio complica bastante, tá? O que tudo isso tem a ver com o teu emocional, tá? Isso tudo tem a ver, por quê? Porque no nosso corpo nós produzimos aquelas substâncias chamadas neurotransmissores, tá? Que vão regular as tuas emoções lá no teu cérebro. Então, se você tem um processo desse, de intolerância ou alergia, rolando no teu intestino, e aquilo ali, e o teu corpo tentando se safar daquilo, tentando reagir, tentando isso, tentando aquilo, e não consegue de jeito nenhum, obviamente, entendam comigo que isso vai impactar na produção de quê? Vitaminas, minerais, produção que nós temos dentro do nosso corpo, além daquelas que a gente recebe de fora, através da alimentação, ou se você faz uma suplementação, e aí você tem dificuldade de digerir essas vitaminas e minerais e tal que vem de fora, só que você não pode ter problema para digerir isso. Porque se você tiver, você vai atrapalhar a cadeia de produção de quem? Dessas substâncias que vão impactar no teu emocional. Porque, gente, todas as moléculas do nosso corpo são feitas de nutrientes. Pensa o seguinte, eu aqui, você aí, todos nós, ou essa lapiseira, todos nós somos uma tabela periódica. Você lembra da aula de química, aquele negócio chato da tabela periódica? Aqueles vários gases, isso e aquilo, tabela periódica. Você é uma tabela periódica ambulante e eu sou outra, etc. Então você precisa, que vai vir da quebra desses alimentos ou do suplemento que você toma, você precisa que estejam disponíveis para formar moléculas que o corpo precisa para formar. Então o hormônio tiroidiano, que eu dei o exemplo lá, que o tal do cara me prescreveu, outros hormônios que você tem no teu corpo que vão regular o quê? Vão regular automaticamente o teu humor. Eles são formados de nutrientes. São formados de magnésio, de zinco, de manganês, todo esse pessoal da tabela periódica, entendeu? Então, se você tem uma intolerância, uma alergia, seja alimentar, ou você passa um creme, aquilo ali te dá uma alergia, e isso causa todo um empecilho na tua digestão e na produção dessas substâncias, o teu emocional fica impactado.
Aí para completar, você tem lá o trauma de abandono da mamãe, a rejeição que sofreu do papai, aí você tem aquela tia solteirona, aí você tem aquele irmão, ou aquele isso, aquele aquilo. Aí a gente entra em todos esses processos tão delicados, né? Lá de trás, e você já tá com o teu corpinho aqui impactado, porque ele tá sofrendo aí uma reação contra ele mesmo, com aquilo que tu come, com aquilo que você usa. Por exemplo, nós mulheres, bem-vinda para quem foi chegando. Nós mulheres, nós temos o quê? Nós temos o uso de maquiagem, por exemplo. E isso, por exemplo, a gente tem que buscar hoje maquiagens que sejam orgânicas. Por exemplo, eu sei que tá na moda, a maquiagem, os produtos cruelty free, tá? Sem teste em animais. Ótimo, acho muito bonito, é lindo. Mas isso não quer dizer que essa maquiagem ou que esse produto não tenha um monte de tóxico pro teu corpo. Você acha que você bota o batom aqui com metal pesado. Aí você bota esse batom com metal pesado, chumbo. Chumbo tem no batom, chumbo tem na tinta de cabelo. Então a mulher pinta o cabelo. Ai, Gabriele, que chata que tu tá ficando. Eu vou até ir embora dessa live, porque agora tu tá dizendo que eu não posso usar esmalte, que eu não posso usar batom, que eu não posso pintar o cabelo. Não, você vai fazer o que você quiser. Mas a sugestão é, escolha suas batalhas. Tente eliminar ao máximo e substituir as coisas por produtos mais limpos, que não tenham essas substâncias. E aí, de repente, você não vai abrir mão de alguma coisa. E aí você usa essa alguma coisa e você vai fazer todo um processo para desintoxicar, porque você sabe que você está usando essa coisa que é tóxica. Eu lembro de uma professora na minha pós da nutrição funcional, ela é aqui de São Paulo, mas é interior. Deixa eu tomar um gole aqui do meu café. Um brinde, gente, de café. E eu lembro que ela, dando até essa aula de desintoxicação, de detoxificação, né, que você vai detoxificar o fígado, enfim, com nutrientes e uma série de questões, ela falou assim, essa eliminação das coisas, só que assim, ela falou assim, eu não abro mão de pintar o meu cabelo, né, ela já tinha, acho que um certo cabelo branco lá, eu não abro mão disso, e assim, por mais que tente com rena, com outras coisas assim, mais naturais, né? E no caso ela falou, olha, não adianta, não fica bom pra mim, então isso eu sei que é uma coisa que de tanto em tanto tempo eu tenho contato com chumbo no meu corpo através do cabelo, e aí eu faço através da alimentação, suplementação e tal, os processos pra eliminar ao máximo isso, sabe? Então é isso, porque você vai escolher as suas batalhas e você vai ver o que é o máximo que eu consigo tirar de toxina da minha vida. Legal. E a toxina não é só o produto, a alimentação que eu tô comentando. São outras coisinhas que entram nessa parte que vão impactar no teu emocional, né? Então, bem-vindo também para quem foi chegando. Gente, eu tô rindo porque... Eu tô rindo porque eu vi que a minha mãe entrou na live, aí sem querer ela pede pra participar, e sem querer eu acho que ela deixa de seguir, daí ela começa a seguir, gente, é engraçado. Para, não pode mexer no celular, gente, não pode ficar, senão é perigoso. Calma, respira, meu povo. Tá? Então, pega todas essas informações que eu tô te trazendo, tô te trazendo uma visão aqui bem ampla das coisas, tá? E aí eu quero te falar das 3 coisas, eu te prometi no título dessa live, né? As 3 coisas, ou até 3 hábitos até de consumo, de coisas que você tem aí na tua rotina, tá? Que estão detonando o teu corpo, né? E aí acabam causando essas dores emocionais. Eu expliquei agora há pouquinho um contexto de como assim, o que as dores emocionais têm a ver com o que eu tô consumindo pela minha boca, com o que eu tô comendo, com essas coisas assim, tá? E aí você também pode se perguntar assim, tá, o que são essas dores emocionais, né? Então, de você tá se sentindo, por exemplo, exausta, você tá cansada. Gente, sabe aquele negócio assim? Ai, tô cansada de tudo, tô cansada de todos, tô cansada fisicamente, tô cansada mentalmente, tô cansada, sabe? Sabe essa coisa? Mas, ó, já vai pegando aqui a dica. Tá cancelado. Começa a cancelar isso, sabe? Você não precisa
colocar mais peso nisso, sabe? E aí senão você vai começar cada vez a se sentir mais desanimada. Aí esteticamente, de repente, você começa a se sentir feia, você começa a se sentir, nossa, mas tô feia. Você se olha no espelho, nossa, tô feia, tô enrugada, tô velha, ai meu Deus, parece que eu tô envelhecendo rápido demais. Sabe, de repente você tem 30 anos e tá pensando isso, tá lá super preocupada, sabe? Calma, muita calma. Aí você já acha que vai ficar fazendo botox, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? Vai pros suplementos ou medicamentos, como se fossem as coisas milagrosas, tá? Mas pode ser, sabe? Justamente que você esteja entrando num processo da tua autoestima cada vez mais baixa, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, afinal de contas, aí você já começa a ficar achando ruim ir pra academia, ruim fazer atividade física, sabe? Porque de repente você vai, aí você acha que não tem resultado nenhum, aí você fica lá meio borocochô nessa história, né? E não dá pra desanimar, tá? Porque você tem que ver que aqui, quando você tá aqui na live, você já tá sendo tratada, você já tá sendo ajudada por vários fatores. Pelo fato de você estar ouvindo coisas que de repente vão ampliar a visão que você tem para as coisas, por uma visão energética mesmo do próprio trabalho, né? Um trabalho de cura, de emanação aqui de luz, tá? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, então de alguma forma coisas vão mexendo dentro de você, tá? Então, o importante é você ter a visão de persistir e cuidar essas 3 coisas que eu vou falar agora, para que realmente a tua vida não fique travada ou não continue travada, tá? E além dessas 3 coisas que eu vou te falar agora, lembrem que no final eu também vou te dar uma estratégia simples e prática. Eu já vou te dar uma coisa que você pode sair daqui fazendo para começar hoje mesmo, tá? E também vou falar daquela surpresa e vou revelar aquilo lá, tá? Então, olha só. 3 coisas que são bem complicadas também nesse processo do teu corpo e que podem estar te detonando, tá? A primeira delas que eu trouxe aqui pra vocês é a questão do açúcar, tá? Gente, o açúcar, seja o açúcar branco ou mesmo os outros açúcares, refinado e tal, açúcar é açúcar. Ele vai agir no teu cérebro no mesmo lugar onde a cocaína age. Você sabia disso? Pra quem não sabia, então saiba, tá? Porque é muito sério a questão do açúcar. É por isso que pra quem se sente até meio que viciada em açúcar, ou seja, tá sempre querendo comer um docinho. Mas é um doce mesmo, assim, sabe? É alguma coisa que tem adição de açúcar. Então, constantemente ali, com esse consumo, ele age na região do teu cérebro que a cocaína age. Então pensa, o que a gente escuta falar de quem é viciado, de quem é adicto, né? Quem é, por exemplo, quem cheira cocaína. O que a gente escuta e o que a gente sabe da ação química da substância? Ela age no cérebro, numa região que vai estimular a produção de mais dopamina, que é aquele neurotransmissor que dá aquela sensação de êxtase, assim, de emoção, de prazer. Uau, que delícia, que gostoso. Essa sensação assim, Pensa se você não se sente assim, animadíssima quando você come um doce, né? Só que aí ele também age, ele também faz um outro desencadeamento, todo um processo químico. Pensa numa cascata química que gera no corpo, além de agir no teu cérebro nessa região onde a cocaína age, o açúcar age lá, te dá esse boom, esse êxtase de dopamina. E aí, depois, essas substâncias continuam sendo degradadas e criam outras substâncias, outros processos, só que daí substâncias que começam a baixar essa dopamina, porque daí é como se fosse um comendo o outro. Então aumenta a dopamina, daí produz uma outra substância que começa a fazer baixar a dopamina. Vamos exemplificar assim de uma forma mais didática. Então, ao mesmo tempo que você tem aquele boom, aquela sensação gostosa de prazer, daqui um pouco esse hormônio começa a descer e você começa a diminuir essa sensação. Quimicamente diminui isso é um fato químico. E aí quando começa a diminuir, você começa a ficar deprê, você começa a se sentir cansada, você começa a se sentir meio lenta. Isso acontece com a Coca-Cola também. A Coca-Cola, aí não pode falar nome. Pausa, não pode falar nome. Tá? Acontece com refrigerantes com cola.
Por quê? Porque lá a gente tem duas coisas. A gente tem essa substância que eu falei antes, a adicta, e a gente tem o açúcar. Entendam o que eu tô falando, eu não posso falar algumas coisas aqui, que senão já aconteceu há anos atrás de derrubarem uma live minha. Então, live de nutrição pura, que eu falava algumas coisas e daí eles derrubavam, o Instagram derrubava lá. Bom, agora diz que não tem mais bloco, né? Então tá bom. Então a gente continua aqui. Então, esse tipo de refrigerante, ele tem as duas substâncias, aquela e o açúcar. Então, gente, muito cuidado, tá? Porque você fica ali naquele vício, estimulando uma região do teu cérebro, aí baixa aquela, tu fica desanimada. Tu acha que depois de comer o doce, tu vai querer, agora eu vou treinar. Pode até conseguir chegar na academia, quando você tá no meio do treino, você já tá acabada, porque você tá com açúcar no sangue elevado, teu corpo tentando reagir àquilo ali. Não é bacana, tá? Então é um tipo de coisa que detona o teu corpo, tá? E que no final você resolve como? Você precisa desmamar dessa droga, dessa substância. Você precisa desmamar disso, porque o teu corpo vai ficando acostumado com aquilo ali, tá? Outra substância que eu já vou puxar aqui o gancho, que tem relação com a do açúcar, são farinhas. Porque a farinha, ela... principalmente a farinha branca, mas isso é para todas as farinhas. Quando a gente está falando de farinha e no caso trigo, tá? O glúten, ele tem um processo semelhante a isso que eu acabei de dizer do açúcar. O glúten, ele gera uma substância no corpo que se chama gluteomorfina. Olha o nome bonito. Aliás, a caseína também faz isso. Lembra que eu falei de caseína agora há pouco? A caseína, ela também produz uma substância que se chama caseomorfina. O glúten, a outra que é gluteomorfina. Aí, por exemplo, o que acontece? Vai agir naquela região lá do cérebro, tá? Que haja a cocaína, que haja o açúcar. Aí, o glúten vai pegar essa substância, a gluteomorfina, e vai agir no mesmo lugar. Então, você também tem essa sensação com o glúten, aquela sensação de, ai, que delícia, esse pãozinho. Ai, esse pãozinho com manteiga derretendo, gente, né? Vocês vão começar a ficar com água na boca. Vocês já estão almoçando, vocês estão tranquilos aí me assistindo. Então, você tem essa junção. E aí, depois também tem essa queda que eu expliquei ali da substância do açúcar, tá? Então, o glúten, as farinhas como... todas as farinhas, né, de trigo, seja integral, porque tem uma coisa, gente, que eu preciso te dizer, tá? Pra quem não entende a diferença e pra quem acha, tá? Isso eu vi em pessoas próximas de mim, tá? Mas eu vejo de uma forma... Por que eu quis trazer a live com esse tipo de assunto? Porque pra vocês começarem a aprenderem a diferença de muitas coisas. Porque olha só, às vezes a pessoa fala assim, ó, ai não, imagina, eu vou comer aqui um cacetinho, né? Pra quem não sabe, cacetinho é pão francês na minha terra, tá, gente? Não é outra coisa não. Pão francês, eu vou comer aqui um cacetinho integral. É o pão francês integral. Ai, mas é integral, né? Tá, mas não é de farinha de trigo? Mas é integral. Gente, uou, acorda. É de trigo, tá ruim pra todo mundo. Quem é celíaco não pode mesmo. Mas desculpa, quem não é celíaco também não pode. Não pode, não rola. O glúten foi tão modificado que hoje ele causa mais esses processos que as pessoas têm reação, tá? E mesmo quem não tem um diagnóstico, não pode de jeito nenhum comer glúten, as outras pessoas também não podem. A população inteira, na realidade, não deveria, entendeu? Ah, Gabriele, que chata, né? Hoje é sexta-feira, é dia de pizza, eu vou comer açúcar, eu vou comer pizza, eu vou comer massa, eu vou lá pro italiano. Sim, ótimo. Hoje a gente também tem muitas opções sem glúten. Ai, Gabriele, mas de vez em quando... Olha, dependendo do nível que você tem ou não tem, de repente, de vez em quando você pode. Agora, o que você não pode é todos os dias, de segunda a segunda, acordar, comer o pão francês, comer pão francês de manhã, de tarde, de noite. Não, isso você não pode, não tem negociação. É que nem a pessoa que não quer fazer a musculação. Gente, não tem negociação, sabe? Então, às vezes eu vejo, converso com as pessoas, isso entra aqui na nossa estruturação emocional 100%. Por quê? Porque as pessoas, elas agem com as coisas que podem ou não podem, como se fossem criancinhas, mas a gente está de frente para um adulto.
mas age como se fosse uma criança. Ai, que saco, eu não quero fazer musculação. Não é uma questão de querer. A criança, ela não quer fazer. Só que o adulto, ele pode não querer, mas ele entende que ele precisa fazer aquilo. Ele age com maturidade, e vai lá e faz. Ai, que chato, Gabriela, eu não gosto. Tá agindo como criança. Não tem essa de não gosto. Você quer de vez em quando comer bolo, pão, macarrão, como diz aqui a nossa amiga? Nossa Imperatriz? Come de vez em quando. Não como é? Manhã, tarde, noite. Bolo, pão, macarrão, bolo, pão, bolo, blá, 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 blá. Não. E mesmo se você comer o seu bolo com outro tipo de farinha. Eu vou usar a farinha de amêndoa, a farinha de coco. Ótimo. Mesmo assim, é carboidrato puro. Você não pode usar lá com grande frequência, tá? Então, é aquela questão assim, de você entender o que realmente você tem que trocar, tá? Porque essas coisas vão detonando o teu corpo, tá? E a última que eu separei aqui, tá? Que eu quero trazer aqui solução pra vocês também, né? E a gente já tá... Eu tô empolgando aqui, vendo os exemplos e tal. É bacana pra te contextualizar no todo, né? Mas tem uma outra coisa que até faz tempo que eu não falo muito sobre isso. Bom, não tenho nem falado muito sobre nutrição aqui, mas... é uma coisa que já fez muito parte da minha vida e hoje não faz mais no dia a dia. Só que aí eu às vezes esqueço e não faz mais da minha vida, mas das pessoas continuam fazendo, infelizmente. Que é o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas aqui. O que você acha que é? Bom, vamos lá que o nosso time avança. A terceira coisa que eu separei para falar para vocês, além do açúcar e das farinhas, é o álcool. Então, a terceira coisa que detona o teu corpo, tá? E impacta, né? Causam dores emocionais, é o álcool. Aliás, eu já expliquei como que causa as dores emocionais a parte de nutrição, especificamente de alimento, tá? No álcool, eu seria mais ousada ainda de falar pra você o seguinte, além do processo nutricional do álcool, tá? E vai ter um desencadeamento, aliás, vai te engordar, vai te deixar inchada, gorda, inchada, bebum. Ai, não tem coisa pior do que uma mulher bebum ainda fazendo vexame. Aí tem o outro que é pior. Além disso tudo, a parte pior é o álcool, ele vai tirar o teu filtro. Sem filtro, né? Vai tirar o seu filtro. Você pode ficar sem papas na língua, você pode ficar sem travas na língua e você sai, falando tudo que você quer. Porque quando as pessoas bebem, em cada pessoa, de acordo com o teu trauma emocional do passado, de acordo com a criação que você teve, de acordo com as tuas dores emocionais, vai emergir toda aquela porcaria, toda aquela sujeira emocional, vai surgir das tuas entranhas porque você bebeu, só que o álcool não vai te travar para falar. Então, tudo aquilo que tiver engasgado, se você gosta de uma coisa, se você não gosta daquilo, bem-vindo para quem foi chegando. Se você gosta daquilo, se você não gosta, aquilo ali vem com uma força quando você bebe, que de repente você sai vomitando na cara das pessoas. E não tô falando de vômito verdadeiro, eu tô falando, metaforicamente falando, vomitando verdades, falando coisas para as pessoas, apontando o dedo para as pessoas, porque a pessoa, além de beber, tô falando do que detona teu corpo, né? Que causa dor emocional. O álcool vai detonar fisicamente teu corpo. Você vai ficar gorda, inchada, etc. E envelhecida, porque o álcool envelhece também. Aliás, o açúcar, eu esqueci de falar disso. Horrível. Vocês veem aquelas pessoas que parecem um plissé assim, deve ter comido açúcar a vida inteira e ainda fumado, né? Tanto é que tu vê, né? O açúcar, ele envelhece tanto quanto o fumo, né? O cigarro, tá? Então, aliás, olha que interessante essa posição. Cigarro, bebida. Problema com a oralidade. Problema que a pessoa é adulta, mas ela teve problema na infância dos 0 aos 2 anos de idade. Momento do que? Fazer o quê? Mamada. Deveria ter mamado do peito da mamãezinha. Não mamou. Não mamou. Tem problema. Tá fumando, tá bebendo, tá falando. Aqui eu tô sublimando, né? Tô sublimando, porque eu tô usando a oralidade pra falar, pra me comunicar. Fazendo aqui live, explicando aqui pra vocês, trazendo consciência.
Então, o álcool, ele pode trazer esse processo de coisas mal resolvidas no teu emocional, essas tais dores emocionais, te causar mais dores emocionais. Porque pensa, se você fica sem travas na língua e se você sai falando um monte de coisa com as pessoas, porque tem aquelas pessoas que bebem e vão falar tudo e vão brigar com as pessoas, tem aquelas pessoas que bebem e dormem, que ficam lá mais lentas e dormem. Cada um vai ter seu processo. Só que esse processo, ele se dá com o que a porcaria que a pessoa tem guardada. Porque até a pessoa que vai lá beber e fica lá toda lenta, lerda e dormir, ela também tem os processos dela, dos traumas dela, e ela reage até na certa passividade diante dos fatos. Em vez de ela ir pra cima, ser briguenta, ela fica passiva, aceita tudo. Bebeu, aceitou tudo. Tanto é que... Gente, você lembra da época que eu bebia, né? Então, não tem umas expressões bobonas que falam, né? Que a pessoa bêbada, ela fica meio que sem dono de ninguém, ela tapa todo mundo. É a outra versão, que a outra vai se defender brigando. A outra fica tão passiva que qualquer um que tentar alguma coisa com ela, consegue alguma coisa, entendeu? Então, isso é complicado. Agora, pra mim, particularmente, eu acho que isso vem de dores emocionais e gera dores emocionais piores ainda. Aí eu te pergunto, como você vai se libertar disso? Se você ainda passa por um processo de álcool, você é eu no passado. Você sou eu no passado. Você precisa se libertar disso. Ai, Gabriele, eu bebo socialmente. Não tem essa de beber socialmente. Não tem. Isso é conversinha que você conta pra mim. Tá? É conversinha. Não tem essa de eu bebo socialmente. Isso ficou muito claro pra mim. Eu só atraía homem bebum pra mim. Porque eu bebia, né? Eu tinha que ter um parceiro de copo. Depois que eu parei de beber, por exemplo, meu marido não bebe. Mas eu já tinha parado de beber há um tempo. Você tá rindo, né? Fazer o quê? Tem que falar a verdade. Tô aqui pra falar a verdade, gente. Não tô aqui pra ficar escondendo coisinha de nhenhenhé. Porque pra você se libertar, você precisa saber da verdade. A verdade vos libertará. Pega isso. Tá? Pega isso, tá? Aí, olha só. Por que, então, você saber que as tuas dores emocionais, elas têm ligação com aquilo que você come, com aquilo que você sente? Por quê? Por que é importante? Porque para que você se liberte das dores emocionais, você precisa entender isso que a gente conversou aqui hoje, sobre intolerância, sobre alergia, sobre o que você come. Precisa entender isso, que você já entendeu, ou você vai ter que voltar para ver. E você precisa entender que também o teu processo dos teus pensamentos, a tua raiva, que de repente você ainda não limpou, que você tem raiva do teu pai, que você tem raiva da tua mãe. Ai, Gabriele, eu não. Meu pai e minha mãe são maravilhosos. Se você idolatra eles, você tem uma raiva embutida dentro de você. Desculpa te contar isso. Mas quem venera os pais, quem odeia já sabe que odeia. Esse tá tudo certo a declarar. Agora, quem venera, idolatra, é meu pai na terra e Deus no céu e meu pai na terra, ou vice-versa da mãe, né? Problema com os pais também. E você tem que resolver isso, tá? Por quê? Porque isso vai detonando o teu corpo. Porque se você tem traumas, você quer comer açúcar para te deixar amortizado. O que eu falei da caseína e do glúten? Geram gluteomorfina no teu cérebro, caseomorfina no teu cérebro. E qual é o final dessa palavra? O sufixo da palavra? Morfina. O que te lembra? Aquela substância medicamentosa que eles aplicam nas pessoas, que dão o que pra pessoa? Morfina, pra ela fazer o quê? Não sentir nada, não sentir dor. Numa cirurgia, não sei exatamente, né, as anestesias, mas é uma forma de anestesiar a pessoa. Isso é uma, de anestesiar a pessoa. Então você come o glúten para ficar anestesiado e você não entrar em contato com aquela dor emocional que você tem do teu pai que te bateu, do teu pai que te botou pimenta na boca quando você era criança, dos mais antigos que apanharam de relho na bunda, nas costas, sei lá onde. Aí você come um pouco de açúcar para você também ficar amortizado e não pensar em nada. Então, para você ver que tudo tem ligação, que você vai usar a comida para te mascarar alguma dor que você tenha aí forte, tá?
Então, quando você analisa tudo isso, essas coisas que detonam o teu corpo, que causam as dores emocionais, por que você deveria investir em entender sobre isso, em curar isso e resolver isso, tá? Justamente porque a tua cura, ela depende disso. Enquanto você não entender que você é um triângulo, corpo, mente e espírito, e é o que eu te trago aqui na estruturação emocional. Quando eu te falo de você se estruturar emocionalmente, eu vou te trazer essa visão para você olhar como é que tá, o que você tá fazendo na alimentação, quais são os produtos que você tá usando, qual é a água que você tá consumindo, você tá fazendo exercício físico, você tá sendo grata? Eu já tô te falando o que você tem que fazer. Como é que você tá? Como que a gente fica nisso? A tua cura depende dessa consciência, depende desse entendimento. Entende? Então, qual é o maior benefício, tá? De você comer melhor, de você passar por esse processo da sua estruturação emocional, tá? É você colher os frutos de uma pessoa que é grata, ou seja, começando a atrair coisas boas para tua vida. Você tendo um corpo que não tá cansado para você ir trabalhar, para você fazer as coisas, se você já acorda cansada ou cansado, sabe? Se você não mudar isso, como que faz? Se você não fizer um tratamento para tudo isso, o que você faz? Você vai cada vez mais poço adentro. Você vai cada vez mais ter mais dificuldade de sair de tudo isso. Tua vida financeira travada, relacionamento amoroso péssimo. Você quer encontrar alma gêmea, Gabriele, mas essa história de alma gêmea tem, não tem? Ah, eu acredito que tem. E aí? Cadê a tua? Então, você precisa se encontrar com tudo isso, sabe? Então, como é que você vai resolver essas coisas? Como que você vai entrar nesses processos, tá? Porque a gente já falou aqui muitas coisas que são o motivo, o que que causa. Só que tem uma coisa que eu ainda não te revelei do que causa tudo isso também. Juntando tudo que eu te falei até agora, tem mais uma coisa que também causa isso. E essa uma coisa, você precisa limpar. Você precisa limpar dentro de você, porque isso é um processo químico que ficou nos teus ossos, então já faz parte de você. E como a nossa memória, a nossa célula tem memória, a gente tem uma memória celular criada desde quando estávamos na barriga de mamãe, isso reverbera em toda a tua vida. Mesmo que você tenha 30 anos, mesmo que você tenha 33, 36, 40, 45, 50, 60, 70, 80, não importa. Se você não mexeu nisso, você tem aí um problema, entende? Então, olha só, uma coisa importante que também faz parte dessas limpezas e que você precisa eliminar de você são traumas intrauterinos, gente. Só que, entenda, primeiro vamos entender o que é traumas intrauterinos, para eu te dizer o que você faz para limpar. Traumas intrauterinos são traumas que foram gerados enquanto você estava sendo gestada na barriga da mãe. Então, a mãe sentiu medo, a mãe estava angustiada, frustrada, nervosa, raivosa. Tudo isso por onda eletromagnética passa para o bebê, aqui embaixo na barriga, lá no útero dela. E a placenta, ela não vai filtrar medicamento, ela não vai filtrar droga, ela não vai filtrar álcool. Então, são coisas que uma mulher grávida não pode. Gente, álcool, nem isso aqui. Quanto mais... é só uma tacinha. Não pode. Não pode. Falem para as pessoas que você conhece, que estão grávidas. Não pode. Faz as pessoas entenderem. Não pode. Vai... nasceu e tá muito bem. Não está muito bem. Vai ter problema emocional. Vai ter problema de dinheiro. Gente, eu fico indignada com isso, gente. Eu vejo às vezes as pessoas... Gabriele, mas a pessoa descobriu que estava grávida, já estava com 3 meses, estava lá enchendo a cara. Conheço esses casos. Sabe por quê? Que você também já deve ter escutado falar que os 3 primeiros meses de gravidez é aquele período em que, assim, vai se ver se o feto vai fixar ou não, se ele vai realmente vingar ou não. E daí naqueles 3 primeiros meses pode demorar para saber de fato, ou pelo menos 1 mês talvez demore, né? E aí nesse 1 mês, 2 ou 3 meses pode ter acontecido um monte de coisas. Pode ter feito, utilizado medicamentos, álcool, enfim, um monte de porcaria. Droga, sei lá, a vida da pessoa.
Então, nesse período, a natureza ela é tão sábia que ela tem um processo muito potente ali de defesa, tá? Só que assim, é aquela história que a gente fala, uma coisa é você não saber, você não tinha consciência ainda daquilo. Agora, quando você sabe de uma coisa e você ignora aquilo ali, você tem um grande problema, você está praticamente gerando um karma ali. Então é aquela velha história, gente, conhecimento é poder. Você precisa do conhecimento para você se libertar, só que você precisa entender dentro do contexto do conhecimento sobre você, para você entender aonde está a engrenagem que você tem que mudar e apertar, tá? Então, coisas que aconteceram, ou por exemplo, esses pensamentos ruins da mamãe, também a placenta não vai filtrar essa frequência energética que a mamãe tá mandando, não é por maldade, porque a mamãe também é mulher. Então ela tá ali nos processos dela e aquilo ali não é filtrado. Isso fica no nosso corpo como um carbono, carbonizado no nosso osso, nos nossos dentes. Então trauma intrauterino é algo que precisa ser retirado do corpo, gente. E quando eu falo retirado, gente, não adianta. Ai, Gabi, então vamos meditar aqui, vamos fazer uma técnica. A gente pode fazer. Mas a forma mais efetiva que eu já vi para retirar isso realmente de dentro do corpo, boa tarde, gente, de dentro do corpo, tá? Ou seja, ir lá no osso, tá? E tirar esse carbono e eliminar através de xixi e cocô, tá? A forma mais efetiva que eu já vi é através dos florais alquímicos limpando o trauma intrauterino, que daí tem um floral específico para limpar a trauma. Ele é feito de diamante, porque é só o diamante que consegue chegar no nosso osso e tirar aquele carbono, porque o diamante ele se conecta no trauma que ele tá carbonizado. Gente, vocês precisam entender que o que eu tô falando aqui agora não é um trauma sutil emocional que tá aqui voando, não. Eu tô falando de um negócio que é como é uma matéria. Pensa, isso aqui é um negócio aqui, ó. Isso aqui eu não consigo enfiar aqui na minha cara. Ai, até apertei. Isso aqui é uma matéria, isso aqui é um objeto. É um microfone que eu não botei aqui hoje pra vocês. Isso aqui é um objeto. Isso aqui vai sumir assim. Tá, existem os processos físicos, eu não sei fazer. Você sabe fazer a mágica do negócio sumir sem realmente enfiar ali no lugarzinho. Então não tem isso. Tem trauma intrauterino, você vai precisar de uma substância que vá lá, tá? Vamos dizer que isso aqui é o diamante. Ele vai lá, ele faz isso aqui com o trauma, que virou, que é um carbono. Isso é química, gente, entendeu? Isso é química, isso é físico, isso não é sutil. Então, pegou, o diamante pega, ele gruda no carbono, ele tira do osso e ele leva pro xixi ou pro cocô e isso sai do teu corpo. Aí, sabe aquela dor nas costas que você pode ter, ou você conhece alguém que tem dor na coluna? Trauma intrauterino. Pessoa a vida inteira, eu vou fazer cirurgia na coluna. Olha, primeiro eu diria que você devia limpar trauma, tá? Isso é um processo que é feito com floral. Floral é um remédio de floral com diamante aqui que vai fazer isso no teu corpo, tá? Agora, isso causa, além de dor física, dor emocional. Porque você ficou com aquela mãe reverberando dentro de você, que é um troço que não é teu e tá grudado dentro do teu osso. Olha que porcaria, gente. Quando eu falo que você tem que limpar as sujeirinhas emocionais, isso é sério, seríssimo. Então, por isso que o floral, ele vem como um grande fechamento, porque a gente pode constelar, a gente pode fazer diversos processos, que inclusive eu sempre fiz uns tratamentos dentro da estruturação emocional. Só que fisicamente você conseguir tirar um negócio desse, isso eu só vi com floral alquímico, tá? Então, todas essas coisas que a gente falou da alimentação, outra causa que bem importante pode estar detonando o teu corpo, porque você tem esse trauma intrauterino, essa porcaria lá no teu osso, isso vem causando vários sintomas. Por exemplo, sabe onde que eu tinha alojado o trauma intrauterino? Na cabeça. E isso é de acordo com as fases da gestação, tá? Isso pela alquimia a gente explica. Mas na cabeça eu tinha. Então sabe o que acontecia, gente? Eu tinha dores de cabeça a vida inteira, que eu ia na emergência, eu tomava Tramal na veia direto. Tramal acho que é pra enjoo, né? Eu tomava o outro lá, sei lá o que era, se era de pirona na veia. Gente, era nesse nível, isso alguns anos atrás.
E o que eu vi que foi, e mesmo estudando a nutrição, sabendo que açúcar, cafeína, chocolate, o leite, o queijo, tudo isso é gatilho para dor da cabeça, gente, não tinha resolvido a minha cabeça. A minha cabeça só parou de doer realmente, de eu ficar assim uma semana com dor de cabeça. A minha mãe, Gabriele, vai pro neurologista, vai ver o que é, será que não é nada? Eu disse assim, não, mãe, não é nada. Mas eu não tinha nem ideia que era trauma intrauterino. E era. E eu já limpei várias vezes. Então, você precisa tirar essas porcarias de dentro de você. Porque você é luz, você é abundância. Você precisa estar pronta para você fazer a tua missão. Entendeu? Então, é isso que você tem que começar a observar. Aí quando você pergunta assim, Gabriela, mas eu vou comer o quê? Né? Você já disse que umas coisas não pode comer. Você vai comer comida de verdade. Tá? Você vai tirar tudo isso de uma vez? Não, você pode ir tirando uma coisa de cada vez. Justamente para ficar mais fácil. Começa com açúcar. Por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma panquequinha. Faz tempo que eu não faço essas coisas, porque eu não costumo tomar café da manhã logo que eu acordo. Eu tomei mais tarde, porque eu ia até a live e tudo. Então eu fiz, olha só que delícia, gente. Pega essa receita aqui agora. Um ovo, tá? Aí você pode colocar 2 colheres, bate o ovinho, amassa uma banana, bate junto. Na mão, tá? Nada de difícil não. Na mão, na tigelinha. Pega 2 colheres de aveia, tá? E você bate ali junto. Eu tava sem canela, mas bota canela. Tem que comprar canela aqui. Aí você pode botar uma pitadinha bem pequenininha de fermento, tá? Em pó. E eu coloquei cacau. Mas, gente, é cacau, 0 açúcar, não tem nada, tá? Nem esquece açúcar o nome. Cacau. Gente, esse cacau que eu tô, ele é um cacau que ele parece até avermelhado, de tanto nutriente maravilhoso. O cacau, gente, é um alimento poderosíssimo. Cacau puro. Ou seja, ele não é doce, gente. E eu não coloquei nada. Ah, hoje eu coloquei umas passas junto. Misturei, bota naquela frigideirinha assim pequenininha e tal, vira. Delícia, delícia, nutritivo, sabe? Super nutritivo com cacau. Então você vai tirando as coisas aos poucos, mas você não vai mais adicionar açúcar. Isso não existe. Tomar café com açúcar, para, você nem sente o gosto do açúcar, do café, né? Isso, Sinara, essa panquequinha sem fermento, né? Legal, tenta com fermento, depois você me conta, depois você me chama lá no direct. Aí, olha o que ontem eu fiz com a farinha de coco. Só que a farinha de coco, gente, vocês têm que cuidar. Porque a farinha de coco, logo que tu coloca na receita, ela vai chupar água. Tu não pode colocar muito. Por exemplo, ontem eu botei uma colher cheia da farinha de coco. O meu bolinho ficou todo unido, às vezes ele ficou meio denso. Não, aí tu tem que botar pouquinho, bem pouquinho. Tu vai botando no olhômetro, pode ser bem pouquinho. Então é uma coisinha que vai ficando nutritiva e aos poucos tu vai eliminando as outras coisas que a gente falou na live, tá? Pra quem foi chegando depois, gente, depois você pega, que eu peguei informações bem importantes, pelo menos nas primeiras horas, ainda vou deixar salvo aqui nessa plataforma, tá? E outra coisa, de repente, que eu falei também de pensamentos, aí você pode pensar, ai Gabi, mas eu não posso sentir raiva de ninguém. Até conscientemente, às vezes a gente não pensa, ai, tô com raiva do fulano e tal. Mas no fundo, muitas coisas na nossa vida podem estar travadas e a gente quer se libertar e não consegue, porque a gente tá com raivinha do coleguinha, raivinha disso ou daquilo, raiva dos pais, como eu falei aqui, consciente ou inconscientemente. E tudo isso, gente, a gente tem que limpar. Papai e mamãe não tem culpa de nada, você não tem que condenar o papai e a mamãe, sabe? Mas a gente tem que limpar isso. E a estruturação emocional te traz essa visão de você fazer tudo isso. Vamos comer direitinho, vamos limpar essas dores, sabe? Vamos limpar esses traumas intrauterinos, vamos limpar tudo isso, sabe? Deixa eu ver o que ela falou. Oi, sonava aqui esse trama que você falou, nós passamos para os filhos, entrei agora. Que legal, acompanha, vai acompanhando aqui os conteúdos, depois me chama lá no direct para você me contar mais. Tem muita dor nas costas e meu filho também tem, 33 anos. Pois é, bem possível que seja trauma intrauterino, tá? E aí a gente precisa limpar isso. Porque como eu estava explicando, essa parte é algo físico que fica entranhado no osso, tá? E é isso, gente. A gente não consegue fugir muito das coisas, porque isso vai repercutindo quando a gente fica... Hoje eu trouxe essa live um pouco pro lado do corpo, mas eu não fico só nisso, porque eu não sou só isso, porque a estruturação emocional não é só isso. Tá tudo interligado e é isso que eu preciso trazer pra você, sabe? Que a gente tem a nossa essência, a gente tem uma missão aqui na Terra, tu vai precisar do teu corpo saudável, feliz, a palavra que me vem, sabe? Pra que tu possa executar as coisas que tu tem pra executar,
tá? Aqui na Terra, né? Contribuir, a gente ajudar as outras pessoas, né? Eu vejo muitas pessoas falam assim, você sabe qual é a tua missão? Minha missão é ajudar. Gente, a missão de todos nós, de certo modo, é ajudar a outra pessoa. A gente tem que estar constantemente ajudando. Então, isso não é uma missão especificamente. A missão especificamente, ela está dentro do teu mapa astrológico. Um brinde aqui. E aí, para quem também tá chegando agora, a gente tem uma vez por semana, pelo menos, esse programa que é o Poção Mágica de Gabi, e a gente vai trazendo esses assuntos. Inclusive, as sugestões de vocês são super bem-vindas. Você tem alguma ideia, alguma curiosidade, alguma coisa que você passa, por isso que é legal a gente, muitas vezes, trocar ideia também, às vezes no privado, né, e tudo, ou participar das caixinhas nos stories e tal, porque a gente também vai pegando coisas que cada vez possa te ajudar mais com esses conteúdos, né? Então... Ai, gente, peraí. Ai, guria, eu apertei num botão errado aqui. Ai, meu Deus do céu. E a live quase que caiu aqui, tá? Então deixa eu já ir fechando, né? Que a gente já tá aqui há um tempo na live pra também vocês daqui um pouco acabaram de almoçar e estamos aqui ainda, né? Ó, eu quero dar aqui agora uma dica por onde você começa. E falar a surpresa, revelar a surpresa, porque lá nos stories ontem eu prometi uma surpresa pra vocês hoje. Então eu vou trazer aqui, tá? Então se você pode estar se perguntando, Gabi, com tudo isso que tu falou aqui, por onde eu posso começar, tá? E a minha sugestão principalmente pra você já tentou várias formas, você já tentou várias coisas, né? Por exemplo, quando eu atendia, né, a nutrição pura, né? Que hoje eu não atendo a nutrição pura. Eu tenho esse conhecimento, eu posso auxiliar alguma coisa, mas hoje eu vou te ajudar a você se encontrar, se libertar dessas dores emocionais, né? E aí acaba usando outras ferramentas, a gente pode dar uma pincelada nisso, ok, né? Esse conhecimento não apagou de mim, né? Até porque eu trago essa visão corpo, mente e espírito nesse fluxo da vida, tá? Na estruturação emocional. E aí você pode ter tentado de várias formas e não ter conseguido, tá? E aí até às vezes querer, assim, tipo um atalho pra tu acelerar essa libertação de dores emocionais, que muitas vezes, inclusive, podem vir desse físico, né? Porque o exemplo da nossa imperatriz que comentou, que tem muitas dores nas costas, o filho também, né? O filho já adulto também com 33. Este menino agora com 33 anos, ele agora vai estar colocado em xeque pelo espírito dele, de ele se encontrar. Se ele já encontrou a missão dele, já atua em alguma coisa que ele ama, que ele gosta, que tu vê, tu como mãe, né? Tu vê isso, minha imperatriz. Veja bem, porque a partir dos 33, se ele ainda não se encontrou e se alinhou aí na vida dele, ele vai agora começar a sentir uns chamados, tá? E o chamado pode ser bacana de ele se encontrar. Só que observa, se ele não se encontrar, precisa também tratar isso, porque o espírito vai cobrar depois dos 33 anos fortemente, que foi o que aconteceu comigo, porque eu tava puramente na nutrição, na área comercial, e foi quando eu fui começando a entender e buscando esse mundo das terapias, que é o que tá de fato no meu mapa astrológico, tá? Então, o que eu recomendo para vocês começarem aqui, tá? Uma ferramenta poderosa que vocês têm para começar a tratar isso, se libertar de dores emocionais, inclusive do que detona o teu corpo, que é o tema da live. Por quê, gente? Porque no nosso mapa astrológico a gente tem todas as áreas da nossa vida. E o que a gente também tem lá? A gente tem o nosso corpo, a gente tem a área que rege a nossa saúde. Então, às vezes, gente... você tem um planeta lá na tua área da saúde, dentro do teu mapa de nascimento, e esse planeta tá retrógrado, tá parado, ele tá de um jeito que ele não facilita a tua saúde, que você tenta melhorar teus hábitos, tuas coisas, você não consegue. Aí você fala assim, ai, Gabriela, que bobagem esse negócio de mapa astral. Respeito a tua opinião, mas se a lua influencia nas marés, se as maternidades ficam lotadas de parto na lua cheia, por que a Lua e os outros planetas não iriam influenciar em cada um de nós, serzinhos aqui dentro desse planeta, gente? Então a astrologia, ela não é brincadeira, né? A gente tem o quê? Todo um estudo de astronomia com os planetas, os astros lá fora. E aí isso não vai impactar na nossa vida? A astrologia justamente estuda o impacto desses astros na gente. Então, um bom começo assim para você ir pensando e acelerar aquilo que você quer é entender sobre o que tem no teu mapa, tá? Aí vou dar uma dica fortíssima para você começar isso hoje. Já aproveita o final de semana, que hoje a nossa poção tá num dia diferente, né? Aproveita o final de semana para você fazer isso. Você vai sentar ou na hora que acordar, depois que você acordou, espreguiça, sei lá, faz lá teu xixi, volta pra cama um pouquinho, senta um pouquinho na tua cama sozinha, fecha teus olhos, imagina uma luz descendo lá do alto.
E visualiza a área da tua vida que você quer resolver. E eu quero que você visualize caminhos já. Eu quero que você já comece a ver possibilidades daquilo que você quer resolver. E aí, eu te puxo para você tomar uma decisão. Porque você só vai começar a mexer e resolver as coisas quando você tomar uma decisão. Uma decisão muda tudo. Tipo, eu decido mudar a minha saúde, eu decido me libertar dessas dores emocionais. Eu não sei o que é pra você nesse momento. Por exemplo, pra Imperatriz que falou, eu decido me livrar dessas dores na coluna. A minha mãe passou a vida inteira com dores na coluna, nunca fez cirurgia, nada disso. Ela sempre buscou formas alternativas. A gente já fez limpeza de trauma intrauterino nela. Melhorou bastante. Hoje praticamente ela não tem dor, tá? Então é muito interessante. Então, só pra fechar essa exercício que tu vai fazer, tá? E eu já vou ler o que vocês estão colocando. Você vai fazer isso, você vai dar uma ordem, um comando. Gente, você tem comando sobre você mesma. Você vai dar um comando que você decide resolver tal área da tua vida. Daí é individual para cada um. Cada um tá aqui por um motivo nessa live, no Poção Mágica de Gabi de hoje. E você decide que você vai resolver tal coisa da tua vida, tá? E você vai dar esse comando. Eu comando agora. Eu decreto. Você pode usar isso também, é muito forte. Você veja bem o que você vai falar, tá? E coisas do bem. Não vai decretar coisa ruim pros outros, porque isso depois volta, tá? Eu decreto, eu comando. Isso é uma forma de magia, gente. Magia pro bem. Que eu tô ensinando aqui ao vivo, de graça aqui. Pelo amor de Deus, não faça coisa ruim com isso que eu tô te ensinando. Porque magia não é só macumba que vão fazer lá não sei aonde no terreiro, não. O pensamento e a nossa decisão, a nossa solicitação, o nosso comando e decreto pro universo, ele vai nos dar o que a gente tá pedindo. Então, isso é um exercício muito, muito, muito poderoso. Então visualiza e acelera isso. Agora, e coloca isso como decisão para sua vida, tá? E importante, se você quer fazer uma coisa mais pessoal, se você quer fazer uma coisa mais personalizada e acelerar os teus resultados, tá? Aí você pode fazer o teu mapa astrológico, que a partir dele a gente vai olhar as áreas da tua vida que você tá ali mais desafiadoras pra gente tratar. Ali pelo teu mapa a gente consegue ver essa questão com mamãe, com papai, com trauma intrauterino, e a gente pode entrar com tratamentos, constelação, com os florais e tudo mais. Então eu te recomendo que você até comece pelo teu mapa, tá? A gente já vai pra surpresa, eu vou olhar o que vocês estão falando. Importante te dizer, não é, gente, essa história de fazer mapa puxado da internet, não, tá? Porque quando, por exemplo, eu faço um atendimento de mapa, a gente vai ficar ali praticamente umas 2 horas, normalmente é 2, às vezes até já passei, e eu faço a leitura do mapa com o olhar da astrologia antiga e alquímica. Então a gente olha coisas que a astrologia moderna não consegue te dizer, e por isso que muitas vezes a pessoa vê a leitura do mapa com alguém e ainda saiu de lá em dúvida e não se entendeu. Eu só me entendi o meu modo de funcionamento operante, que você precisa saber o teu, só depois que eu vi tudo isso através da astrologia antiga. Aí eu entendi, eu agora sei por que eu me relaciono com as pessoas desse jeito, agora eu sei por que eu sou assim, agora eu sei por que eu sempre amei olhar para as estrelas desde criança, que eu gostava de ficar olhando, por que eu achava quando eu era novinha, que eu lá morando em Porto Alegre, que eu ia para São Paulo para estudar astronomia. Aonde que tem astronomia? Porque eu gostava das estrelas. Nada a ver, gente, eu não gosto de física, meu Deus do céu. Eu acho que eu tava me confundindo com astrologia, porque eu nem sabia o que era isso. Eu só ficava encantada, achava tudo muito difícil, tudo muito estranho, mas uma fé absurda. E depois eu fui entender por localização de algumas coisas do meu mapa astrológico. Então você precisa, para você sair e se libertar das suas coisas, você precisa se autoconhecer. Como isso tá tão banalizado, você precisa buscar o teu entendimento. As pessoas banalizaram a palavra autoconhecimento, né? Mas é isso que você precisa fazer, você precisa entender como é que você funciona. Então eu, Gabriela, eu gosto de usar uma expressão que é: você precisa entender o teu modo de funcionamento operante. Porque daí você sabe como que você vai funcionar. Puxando lá um negócio que você vai ler na internet, você não vai resolver nada, você não vai ter um tratamento, você não vai ter nada. Então você precisa ser acompanhado, tá? E deixa eu ler o que vocês estão falando aqui, daí já vou falar a surpresa e aí a gente fecha a live, né? A live tá sensacional, muitos aprendizados, que legal. A Si falou, ele mora sozinho, está em expansão com a sua empresa, se encontrando. Ótimo, é importante que agora ele se encontre, tá?
Porque, gente, pra mim, com 33 anos, todas as áreas da minha vida começaram a dar errado. Pra que o meu... Era o quê? O meu espírito fazendo assim com a Gabriela, ó. Entra no teu caminho. Era isso, gente. É um chacoalhão, sabe? Era isso que eu tava sendo chamada, porque eu precisava entrar e começar a expandir, conhecer tudo isso. Foi inclusive daí que a estruturação emocional foi criada, né? Ela falou, eu preciso parar de roer unha. Faço isso desde 12 anos, hoje tenho 56, tento parar e volto. Tá. Tem coisas aí de dores emocionais por trás. Porque, gente, tem que entender que falamos hoje de alimentação, mas esse exemplo da unha, obrigada por compartilhar aqui, nossa imperatriz, mas é algo do teu físico, mas que tá de dentro, sabe? Então, tem que entender isso, tem que tratar isso pra que você... Certamente tem outras coisinhas, né? Isso tá um exemplo. Obrigada mesmo por compartilhar, porque a gente... Tudo tem algo lá que começou lá atrás. Toda a nossa dor tem uma origem, tá? Então, vale a pena olhar para isso com amor, com carinho. A gente entender de onde vem isso e a parte astrológica vai nos ajudar, sabe? O que é isso também? De onde vem? O que é uma certa ansiedade, uma certa apreensão, né? Mas a gente olhar com carinho, com cuidado. E aí, gente, que é a surpresa para revelar para vocês, tá? É que eu decidi criar, gente, um voucher de agilidade para quem quiser fazer o mapa astrológico. Eu chamo de consultoria de impulso, porque além de eu ver o teu mapa astrológico pela astrologia antiga alquímica, tá? Eu também trago os aspectos numerológicos. Então, em vez de ser lá, faço com uma pessoa o mapa astrológico, faço com a outra o numerológico, não. Eu te trago a visão dos dois, porque você é uma pessoa só, e ali a gente entende esse teu modo de funcionamento operante, por que isso tá assim na tua vida financeira, no teu relacionamento, na tua saúde, enfim, tua missão, a gente vai olhar a tua missão aqui na Terra, tá? Então a gente faz essa leitura super completa, pelo menos umas 2 horas de atendimento, é um atendimento então que mescla isso e se chama consultoria de impulso. E aí eu preparei para vocês, bem-vindo que foi chegando, preparei essa surpresa, e essa surpresa vai vir através desse voucher de agilidade, gente, de 10% desse mapa, para quem aproveitar até segunda-feira, dia 10 de fevereiro, tá? Então até dia 10 você vai receber 10% de desconto, se a gente for dizer, tá? Eu tava analisando o que eu poderia trazer para vocês e eu até brincando tava pensando assim, gente, né? Hoje quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai, uma colega falou, fui consertar o carro, recebi 5%, né? Sim, eu até falei pra ela, 5% porque deve ser o que a pessoa paga de taxa do cartão, então ela te deu 5% para você pagar à vista, né? Então, assim, hoje, mal e mal, quando a gente recebe algum voucher off, algum desconto, às vezes é 5%, mas assim, infelizmente, com as taxas que tem de cartão, disso e daquilo, várias outras coisas, né, que a gente tem dentro de um atendimento, de um produto que a gente está comprando, de um produto físico, né, a gente tem um agregamento de preço, né, ali dentro. Então, esse é um presente para vocês. Para quem quiser fazer, você entra em contato comigo, pode me chamar no direct, quem já tá comentando aqui que quer, porque a gente vai, como eu vou disponibilizar esse voucher de 10%, algumas pessoas, né, mais pessoas podem querer aproveitar até segunda-feira, aí a gente vai organizar a data de agendamento e tudo mais, mas pode ser muita gente e eu não dei conta de atender todo mundo, porque afinal de contas hoje a minha agenda ela tá um pouco mais restrita. E também, né, enfim, todo o atendimento individual a gente tem uma certa limitação, né, gente, do que alguma coisa mais coletiva, tá? Então, aproveite quem quer para você não perder a chance de você ter o atendimento e ainda pagar um pouco menos, tá bom? Então a gente se vê, me chama no direct, gente, pra gente conversar, quem tava aqui ao vivo comigo, foi um prazer imenso te ver, estar aqui contigo, espero ter contribuído de alguma forma para cada uma de vocês, alguma coisa que você tenha sentido no teu coração, continuem acompanhando os conteúdos, tá? Depois vai lá no direct e me conta o que mais você gostou da live, o que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Então, ó, eu agradeço muitíssimo por termos ficado juntos nessa hora do almoço, tá? Pronto, vamos conversar ali no direct. E eu deixo, gente, meus beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no coração de todas vocês, tá bom? Minhas imperatrizes maravilhosas.
Beijinho, beijinho e até a próxima.